Então vamos lá. Não sei se vocês colocaram as perguntas nas caixinhas. Ah, a gente tem pergunta aqui, ó. A gente tem perguntas. Olha aqui, ó. Vamos colocar uma pergunta aqui, ó. Boa noite, eu tenho uma dúvida em relação à carne suína. Mas eu achei que fosse ter mais coisa aqui. Mas qual que é a dúvida para carne suína? Eu não entendi. Qual que é a sua dúvida para carne suína? Se pode comer, se não pode comer? Não sei te dizer. Qual a pergunta que você fez aqui? Comer frutas de manhã pode? Após as refeições pode? Olha que pergunta interessante, né? A fruta, gente, ela não é tão simples como se parece, como as pessoas acreditam que a fruta seja. A fruta, ela contém, sim, carboidratos. Ela contém frutose. E a frutose, os estudos mostram que aumenta, inclusive, a esteatose hepática, que é a gordura no fígado. Então, se você comer muita fruta, você também terá problemas metabólicos importantes, inclusive gordura hepática. Então, é fundamental que a gente saiba comer frutas que tenham baixa quantidade de carboidrato. A fruta ela deve ter muito mais nutriente, muito mais antioxidantes, muito mais vitaminas e minerais do que carboidrato. Então, eu vou dar um exemplo para vocês de uma fruta bem legal para a gente comer. Frutas vermelhas. Frutas vermelhas é uma fruta maravilhosa, onde você tem aí uma quantidade baixíssima de carboidrato e uma quantidade altíssima de vitaminas, minerais e antioxidantes, que vai te ajudar a modular toda essa resposta metabólica. Então, para nós que estamos aí na menopausa, ou para você que está chegando, ou para você que já está sentindo aí sintomas que não tá bem, né? Não só pela falta do hormônio, mas também por falta de outros componentes químicos no nosso organismo, por falta de músculo, por excesso de gordura, isso vai fazer com que você tenha uma resposta melhor aí para esses processos metabólicos, né? Então é importante a gente cuidar de fruta, não achar que porque é fruta faz bem. Inclusive frutas que contenham muito que contenham muito açúcar, muito carboidrato, tá? Isso é bem perigoso. Ah, o pessoal tá perguntando aqui, ó. Vamos ver. Todos os tipos de doença autoimune. Vamos lá, ó. Aí a Eliana tá perguntando, todos os tipos de doença autoimune têm cura? Tipo doença celíaca? Toda doença autoimune tem cura. O que é a cura? Quando a gente fala de cura, gente, prestem bem atenção. Quando a gente fala de cura da sua doença, de cura da sua dor, né? A gente está falando aí, na verdade, do silenciamento desta expressão genética. Toda doença, ela tem uma causa genética. Mas, Ruth, não é o intestino? Sim, claro, é o intestino. O que acontece? Todos nós temos vários tipos de genes que podem nos causar doença. Por exemplo, você pode ter um genes, Eliana, que te dá doença celíaca. Nós temos genes específicos que estão lá dentro de você, dentro de mim, e que estão positivo para você ter. Ou seja, você tem condições, dependendo da situação, do que você come, do que você bebe, do que você respira, ou seja, do ambiente que você vive, né? Dependendo do ambiente que você vive, você vai ter, então, uma resposta genética para expressar a doença celíaca, por exemplo. Só que o fato de você estar com os genes para a doença celíaca dentro de você, não significa que você será celíaca. Não significa que você será celíaca. Então, o fato de você ter os genes
não significa que você terá doença autoimune, seja qual for. Eu, por exemplo, eu tenho retocolite ulcerativa, eu tenho artrite reumatoide, mas isso não significa que eu teria essas doenças. Aliás, eu não as tenho mais. Por quê? Porque a gente silenciou esses genes. A gente não deixa que esses genes da doença, seja qual for, se expresse. Então aí você terá uma resposta muito efetiva de silenciamento da expressão dos genes que causam a doença. É assim que funciona. Então quando a gente fala de cura, a gente fala de silenciamento da expressão dos genes que causam a doença, ok? Silenciamento do gene, silenciar mesmo, calar a boquinha dele. Não vai expressar, fica quietinho aí, você não vai me deixar doente não, você vai ficar quietinho. Outro exemplo para você entender como essa questão dos genes é importante é, por exemplo, o diabetes. O diabetes, ele é uma doença que muitas pessoas têm, uma doença crônica que muitas pessoas têm, que faz parte da síndrome metabólica. E o diabetes, ele causa muitas dores. O diabetes causa muita dor, dor mesmo, literalmente dor. O diabetes causa depressão. O diabetes, ele torna a vida muito mais difícil, né? Porque a pessoa, ela terá dificuldades de manejar as coisas do dia a dia. O diabetes, ele tira energia, ele tira disposição. Então, ele tira a qualidade de vida da pessoa. Principalmente se o diabetes estiver bem avançado. O diabetes avançado, ele causa muitas dores neurológicas, mas muita dor neurológica, não é pouca. Então, o que acontece? Nós temos os genes que causam diabetes. Mas por que esses genes, ele apareceu? Por que esses genes começou a falar, vamos dizer assim? Não está silenciado, não está quietinho. Por quê? Porque quem tem diabetes é uma pessoa que come muito o quê? Frutas vermelhas? Limão? Não. Come muito açúcar, carboidrato. Então a pessoa que tem diabetes é uma pessoa que está comendo muito o quê? Carboidrato. Então veja, o fato da pessoa comer muito carboidrato é que está fazendo com que ela tenha o diabetes. Tá claro? Se eu paro de comer o carboidrato, eu silencio os genes que causam diabetes. Então, por isso que a gente aprende, eu já falei para vocês e volto a dizer, que 99%, alguns estudos falam 95%, outros 99%, da causa da nossa expressão dos genes para fazer a doença, que todos nós temos alguns genes que fazem a doença, todos nós, diferentemente, cada um tem o seu, mas todo mundo tem, 99% dos seus genes estar se expressando é por causa do quê? Por causa do ambiente. Então, o que você come, o que você bebe, o que você respira, o que você pensa, as pessoas que você se relaciona, o seu sono, a hidratação, o tipo de água, metal pesado, alimentos, que mais? Atividade física ou não, tudo, estresse, angústia, um péssimo relacionamento, aquela pessoa que está sempre estressada todos os dias, isso causa a expressão dos genes. E aí você vai ficar doente. Tá claro isso para vocês? Então isso é muito importante. Então, para a gente conseguir se livrar dessa expressão dos genes, se livrar desses genes gritando a doença pra gente, a gente precisa mudar totalmente o ambiente. O que você come, o que você bebe, o que você respira, o que você pensa, o que você faz, tudo precisa ser mudado. Qual é o pior componente que mais pesa nisso para você ter a doença? Geneticamente, seja autoimune, seja diabetes, seja qualquer doença, depressão, não importa a doença. O que pesa é o ambiente. Tá? E esse ambiente, o que mais pesa nesse ambiente? O alimento. O alimento definitivamente é algo crucial para fazer com que esses genes silenciem ou que esses genes grite, para que todo mundo ouça. Então, se você está aí doente,
Se você está aí com autoimune, se você está aí com diabetes, se você está aí com hipertensão, você com certeza está gritando os seus genes, porque o ambiente que você está vivendo está fazendo com que esse gene seja exacerbado, expressado, que a gente fala, tá? Então, entendeu o que eu quis dizer? Tá, isso é muito importante vocês entenderem isso. A pergunta aqui da suco de laranja. O suco de laranja, se eu colocar o bagre da laranja, onde tem fibras, fica igual comer a fruta? Não fica igual comer a fruta. Suco de laranja, ele... Primeiro, quando você toma um suco, por isso que fala suco, você tira o caldo, você tira o sumo e o caldo dele, o líquido total. É nesse líquido que você vai encontrar o quê? O açúcar, a frutose. Então o que você faz? Você concentra. Se você toma o suco e come em seguida, porque ao mesmo tempo não vai dar, porque você não vai engolir o bagaço, né? Você falou aqui o bagre, né? O bagaço, você não vai engolir o bagaço. Você tem que mastigar o bagaço, porque se você engolir o bagaço, ele vai sair pelas suas fezes. Vai ser difícil você quebrar esse bagaço. Então, qual que é a diferença de você mastigar? Quando você mastiga, você tem aí o sumo, né? Um pouco daquele açúcar, um pouco daquela frutose, né? Junto com a fibra. Então, quando você mistura a fibra, que é o bagaço, e a frutose, que é o sumo da fruta, você tem uma resposta completamente diferente de quando você toma o suco. Porque o suco, você vai mastigar e você vai quebrar essa fibra de tal forma que ela vai se misturar com aquele sumo para fazer com que você tenha aí uma resposta de produção de frutose muito diminuída. Ou pelo menos o uso da frutose diminuído, né? Então, você não vai usar frutose quando você usa com suco. O suco, a frutose entra com tudo no seu intestino, né? No seu sangue. Quando você come com bagaço é diferente. Então, não funciona muito isso, não. O que mais funciona é você chupar a laranja, mastigar o bagaço, tá? Então, fica meio que sem sentido você fazer isso, né? Então, perde o equilíbrio metabólico aí, tá? Vamos dizer assim. Dr. Gabriel perguntando aqui, quais estratégias são não medicamentosas para a fibromialgia? Ótima pergunta, Dr. Gabriel. A fibromialgia é uma doença multifatorial, neurológica, endócrina, né? Então ela é intestino. O intestino tem que ser tratado, sem sombra de dúvida, assim nenhuma. Hormônio, então, se você, doutor, como médico, né, pode tratar muito bem esse intestino e os hormônios com a ajuda de estrogênio e progesterona, onde testosterona, onde os estudos mostram que quando a mulher fica menopausada, ou quando ela está na menstruação que abaixa os hormônios, você acaba conseguindo, então, uma resposta diminuída desses hormônios, aumentando a dor, aumentando a sensibilidade neurológica e da pele à dor, né, muscular também. Aumentar a serotonina sem sombra de dúvida, tá? Aumentar a serotonina sem sombra de dúvida, com suplementos de serotonina, 5-HTP, magnésio, L-teanine, também é bem interessante, né? O controle do estresse, então exercício físico é algo fundamental. O sono, a melatonina como antioxidante, anti-inflamatória, né? Moduladora serotoninérgica da serotonina. Então você consegue trazer uma resposta muito importante. Agora, claro, cuidar do intestino aí, como nutricionista, você ter uma nutricionista para cuidar dessa questão é muito importante, porque o intestino ele vai fazer absolutamente toda a diferença na resposta fibromialgica, né? Na dor fibromialgica. Então é multifatorial, né? É bem multifatorial. A Cláudia está perguntando, você poderia falar por que esse da hérnia de disco eu estou com esse problema na cervical? É interessante a pergunta da Cláudia, né? A hérnia de disco, por que ela acontece? Bom, você tem na coluna,
você tem o disco. O que que é a hérnia? É que eu tô segurando aqui o celular, gente, porque quebrou. Eu tenho dois, os dois, enfim, não vou contar a história, mas eu tô sem os dois. E o que eu comprei em São Paulo, ficou em São Paulo, ficou no hotel. Descobri ontem. Eu fui pegar o negócio e não tinha, enfim. E hoje eu não tive realmente tempo para comprar. Então eu vou ver se eu resolvo isso no final de semana. Mas assim, você tem a hérnia, né? Imagina assim, o meu braço, né? É como se fosse o osso, né? E entre um dedo, entre uma mão fechada e a outra mão fechada, imagina tem uma outra mão fechada em cima dessa, né? Você tem o disco, tá? Então você tem o disco entre a coluna, né? Vertebral. E aí o que acontece? Esse disco, ele tem um eixo. Então imagina esse eixo aqui. Imagina que o eixo tá dentro dessa bolinha aqui, ó. Tá dentro desse espaço, não pode sair. O que acontece? Devido ao grau de estresse de inflamação, esse eixo, ele, devido à inflamação neurológica de nervo, ele se desloca. Um micro deslocamento. Ele escorrega, mas é muito micro isso. Então ele sai do eixo. O disco sai do eixo. Quando esse disco sai do eixo, ele, mesmo que seja 1 milímetro, você tem a tal da hérnia de disco. E você pode perceber que isso acontece quando você está... A crise da hérnia de disco, ela ocorre principalmente quando você está numa situação de estresse. Numa situação de estresse. Então você está estressada, ou estressado, você está estressada, aquele cortisol e aquele processo de estresse, ele passa pelo seu sistema nervoso, causando esse desequilíbrio no eixo. E o que acontece? Quando você faz um movimento para frente, aí o disco ele anda. A coluna normalmente é na L4, L5. Lombar L4, L5. Como é que a coluna tem que ficar? Ela tem que ficar, né, pra cima assim, né? Aqui, ó. A coluna, nossa coluna vertebral, ela tem esse movimento aqui, ó. Ela não tem esse, ela tem esse, certo? Se você ficar retinha, você vai passar a mão aqui, você vai sentir, né, a coluna, né, um S, né, um Szinho. Então, quando você faz o efeito contrário, você faz isso quando você dobra para frente, ou vai colocar um cadarço, ou vai abaixar para pegar alguma coisa, normalmente é assim que acontece, né? Você faz isso, ó. Aí o que já estava andando acaba de andar. E aí ele se encaixa para fora e a hérnia se instala, onde você vai ter aí uma resposta de muita dor. Então, o que você pode fazer? Primeira coisa, exercício físico é algo fundamental, fazer músculo e tirar a inflamação. Para variar, a inflamação está onde? No intestino. Ela vem do intestino. Então tem que mudar o quê? Os seus hábitos alimentares. A hérnia não vem do oco da taboca, não. A hérnia de disco, ela vem de um processo inflamatório crônico de muitos anos, de falta de exercício físico, de excesso de estresse, má alimentação, falta de sono. E aí o movimento em falso que você faz para frente, você vai amarrar um cadarço, vai amarrar um tênis. Nunca você vai amarrar um tênis, você pode amarrar um tênis para frente, você vai ter que, né, ficar com a coluna reta. Tá? E só uma dica para vocês então, saindo um pouquinho aqui da nutrição, existe um método que chama-se método Mackenzie. Método Mackenzie. O método Mackenzie é um método onde você consegue, por meio deste método, chama-se método Mackenzie. Que nem a faculdade Mackenzie em São Paulo, a mesma coisa. É o mesmo nome, método Mackenzie. O método Mackenzie é um método que faz você fazer este movimento. Faz o disco voltar para o lugar. É bem interessante, chama-se método Mackenzie. Ele tira a pessoa da cama. E claro, mudar o seu estilo de vida para que essa dor, para que essa falta, imagina, né? Ficar com hérnia de disco dias,
Tem gente que fica uma semana tomando anti-inflamatório numa cama. Detona a tua qualidade de vida. Isso pode ser totalmente prevenido com alimentação, exercício físico, sono adequado, né? E manejo do seu estresse. Trabalhar o seu estresse, fazer meditação, fazer exercício, respirar, né? E mudar os seus neurotransmissores, porque os neurotransmissores, os neurônios que você produz no cérebro, que são produzidos a partir da sua alimentação adequada ou não, vai fazer com que você piore muito esse quadro inflamatório e vai causar a tua hérnia. Então tudo tem a mesma causa. Tudo é a mesma causa. Você achou que eu não fosse falar da hérnia, né, Cláudia? Hã? Você entendeu, Cláudia, por que você tá assim? Então, com certeza, você deve ter tido essa crise aí, né? Aí, num momento de mais estresse, aí fez o que eu falei. Então, mude o seu hábito, que você está precisando mudar de hábitos, entrar no exercício físico, alimentação, dieta, para que realmente, tratamento alimentar, cuidar da desbiose do seu intestino, para que você se livre das dores. Então, se livrar das dores, que é o que eu sei fazer, você ter, se livrar das dores e das doenças, esse é o meu negócio, é o que eu faço, é o que eu sei fazer, é por isso que eu tô aqui. O negócio que eu sei fazer é te ajudar a se livrar das dores, para ter uma vida que vale a pena ser vivida, porque uma vida com dor ninguém merece, tá? Nos melhores anos da sua vida, né? 40, 50 anos, gente, é os melhores anos, onde você tá estabilizado emocionalmente, financeiramente, tá segura, tá bem. Aí vai ficar sofrendo, pô? Pelo amor de Deus, a gente não merece isso, não. Ah, Eliana, que legal, que bom. A Eliana tá perguntando aqui, osteoporose tem cura? Tem como reverter? Sim, tem cura, tem como reverter, tá? A osteoporose é uma doença muito comum nas mulheres. Tem mulheres que têm osteoporose com 30 anos, 35, 40 anos, né? Ela não está ligada, ela está ligada à osteoporose, ela está ligada à falta de hormônios, tá? Falta de hormônios, né? E a osteoporose também está ligada ao processo imunológico. Ao processo imunológico. Então, toda vez que você tem um processo imunológico, toda vez que você tem uma resposta inflamatória que foi causada por uma resposta imunológica, e a gente sabe que a resposta imunológica não é somente uma resposta que vem quando você tem um vírus ou quando você tem uma bactéria, mas a resposta imunológica ela também vem quando você tem uma resposta alimentar errada. Alimentos inflamatórios causam uma resposta imunológica inadequada. Uma resposta imunológica que vai causar um processo inflamatório. E esse processo inflamatório ele vai reverberar, ele vai afetar o seu osso. Então, esse processo inflamatório faz com que algumas células, chamadas osteoblastos, tire o osso, tire o cálcio, né, do seu osso. E aí você vai ficar com osteoporose. Então, não é só falta de hormônio. A falta de hormônio também pode ajudar, sim, você ter um processo de osteoporose. Então, você pode fazer uma reposição hormonal, já vai ajudar muito. O exercício físico de impacto ajuda muito, pular corda, por exemplo. Ajuda bastante. A musculação também ajuda muito, muito, muito. E a alimentação e modular a imunidade. Então, a osteoporose é uma doença comum, muito comum entre as mulheres, e uma doença bem evitada, tá? Já respondi. Vocês não querem fazer mais perguntas? Síndrome do túnel do carpo tem cura? Espera aí que eu vou pegar ela de novo. Amase. Síndrome do túnel do carpo tem cura? Tem cura. Gente, eu já tive tanta doença dessas daí. Eu tinha síndrome do túnel do carpo.
E aí as pessoas vão lá e operam, né? Achando que a questão é operação. Então tem cura. A síndrome do túnel do carpo, né? Ela é um processo neurológico, desgaste neurológico mesmo, é uma doença neurológica, né? De nervos, mas na verdade é de neurotransmissor. É uma deficiência importantíssima de B12, uma deficiência importante de vitaminas do complexo B. É uma doença mitocondrial também, é uma doença que afeta a mitocôndria, que é uma indústria, que a gente costuma dizer, uma indústria dentro da célula que produz energia. Ela também é por excesso de inflamação neurológica no nervo, causada também por desbiose, por supercrescimento bacteriano e por doença intestinal. Então, definitivamente... Alô? Oi. Desculpa, sem querer eu bati aqui. Então, é uma doença, síndrome do túnel do carpo, é uma doença totalmente evitada, curável, não há necessidade de você ter definitivamente a doença do síndrome do carpo, tá? O síndrome do túnel do carpo. Então, tem que recolocar a vitamina B12, tratar o intestino, tirar os alimentos que estão te inflamando muito, que está causando aí uma quebra, né, do seu colágeno, uma quebra, uma destruição neurológica mesmo, literalmente nervosa, né, e causando essa dor. Eu lembro quando tinha síndrome do carpo. Nunca mais, não sei o que é isso. Gente do céu, como é bom a gente saber como a gente pode mudar a nossa vida não tendo doença. Gente, é algo assim espetacular, é incrível. Deixa eu ver. Tive 3 cirurgias do túnel do carpo. Então, a Terezinha, ela teve 3 cirurgias do túnel do carpo. E não resolve, porque não tirou a causa. Ou você tira a causa da doença, ou você nunca vai conseguir ficar bem nessa vida. Só que uma pessoa que tem um túnel do carpo, ela não tem só túnel do carpo. Ela também tem outros problemas, outras doenças. Eu duvido, eu coloco minha mão no fogo, que a Terezinha só tenha túnel do carpo. Ela tem outros sintomas aí também. Com certeza ela tem outros sintomas que estão associados ao túnel do carpo. E por que ela tem? Porque ela não cuidou, ela não foi orientada, infelizmente, está sendo orientada agora, a cuidar da causa. Qual que é a causa desta doença, Terezinha? A causa é a inflamação intestinal, né, que está sendo aumentada pela imunologia inadequada. Então, a resposta imunológica faz com que você inflame demais. E quem é que causa essa resposta imunológica ruim? O alimento errado. Um dos grandes causadores é o alimento errado. Tem o Covid. Sim, tem o Covid-19 que causa também. Tanto é que as pessoas pós-Covid têm sérios, pós-vacina, pós-Covid, estão com doenças importantes. Não são todas, claro, mas tem muita gente aí. Por quê? Porque ela já tem uma causa que não foi vista. Então, ela tem agora mais inflamação, porque o Covid causa mais inflamação. Isso piora muito o quadro dela. Assim também é qualquer coisa que a gente coloque para dentro. Então não é só vírus, não é só bactéria que causa doença, gente. Os alimentos causam doenças. Então, se você quiser se livrar das suas doenças, das suas dores, definitivamente você precisa mudar o seu hábito de vida. Se você quiser ter uma vida maravilhosa, sem dor, alegre, feliz, sem dor, simplesmente sem dor, porque você não aguenta mais ter dor, né? Porque é um saco ficar todo dia com algum problema de dor, todo dia com alguma doença, todo dia alguma coisa enchendo o saco lá. Quando não é dor de cabeça, é câncer de repetição. Quando não é câncer de repetição, é inflamação urinária. Quando não é inflamação urinária, é distensão abdominal. Quando não é distensão abdominal, é intestino preso. Quando não é intestino preso, é diarreia. Quando não é diarreia, é dor no estômago. Quando é dor no estômago, é gripe. Quando é gripe, é depressão. Gente, a lista não tem fim, né? Pelo amor de Deus.
A Gislene tá perguntando, desbiose intestinal tem cura? E como? É o que eu mais sei ensinar as pessoas a cuidar, a não terem desbiose intestinal. A Cláudia tá perguntando, como é que a gente desinflama o intestino? A gente desinflama o intestino. Como? Desinflama o intestino cuidando de tudo que você coloca para dentro. O que você está colocando para dentro que está inflamando esse intestino? Que alimento que você está comendo? Qual é o seu hábito alimentar? Como é que está seu sono? Está dormindo? Está dormindo cedo, acordando cedo? Está fazendo exercício físico? Está bebendo água? E essa água que você bebe, está cheia de metal pesado? Está lá com mercúrio, com chumbo, com alumínio? Onde que você cozinha? Que panela que você cozinha? Que filtro você tem? Qual ambiente que você vive? Então, tudo isso, Cláudia, é cuidar do intestino. Então, a Mazê tá certinho. Literalmente somos o que comemos. O peixe morre pela boca. É isso aí, gente. Tem mais perguntas? A carne suína, agora a Neuza perguntou aqui. A Neuza, tudo bom, Neuza? A carne suína me disseram que é o pior alimento com relação à energia. Procede? Não concordo. Não, de forma alguma. Eu acho a carne suína um alimento muito interessante. É um alimento, é uma proteína como qualquer outra proteína, como uma proteína da carne, proteína do frango, proteína do peixe. Ela, como todas as outras proteínas, Neuza, ela não tem açúcar, ela não tem carboidrato. Então, e ela tem proteína, quer dizer, por que ela seria pior? Não procede, não concordo. Aí eu digo, oi Ruth, tenho muita dor no corpo, faço reposição hormonal, tomo magnésio, zitol, vitamina D. Egli, se você ainda está com dor no corpo, é porque você não está fazendo direitinho a dieta e tá faltando coisa para você fazer, tá? Então tem algum erro alimentar aí que você está cometendo que tem que ser revisto, tá? Tem que ser revisto. A Eliana, eu tive um câncer de mama há 4 anos atrás, posso fazer reposição hormonal? Eliana, isso é totalmente personalizado, não tem resposta rápida para isso. Você tem que fazer o seguinte, você tem que passar em consulta com o médico, que seja um médico que entenda de reposição, que realmente saiba te ajudar, que entenda de intestino, entenda de tudo, porque não é só hormônio, depende de várias outras questões para o hormônio funcionar. Então não basta te colocar hormônio, você tem que ter um organismo preparado para receber o hormônio, tá? E aí sim, com os exames em mãos, você vai ter os exames na sua mão, quais são os exames, né? Você vai ter aí os exames em mãos, a personalização da tua história, né? Então tudo tem a gente tem que personalizar. Hormônio é algo totalmente personalizado. Por exemplo, não existe curso de hormônio para você colocar o seu hormônio. Existe um curso para os médicos especializados e competentes para isso, que tem competência para isso. Tem CRM, né? CRM, Conselho Regional de Medicina, para praticar hormonioterapia. Só que aí ele vai aprender como é que ele enxerga um paciente, que exames que ele pede, como é que ele enxerga esse paciente para ele conseguir cuidar. Então, os médicos para isso. Então, faça uma consulta com o médico que saiba fazer isso, tá? No meu site eu tenho alguns médicos que eu indico, tá? Que eu gosto muito, que vão poder te ajudar. A Graziele está perguntando, queda de cabelo pós-Covid é normal? O que fazer? Graziela, amanhã, às 15 horas, às 3 horas da tarde, eu ainda vou colocar lá no meu feed, tá? Ainda vou inserir no feed. Amanhã de manhã eu estou inserindo isso.
às 3 horas da tarde, amanhã eu tô fazendo uma live com a Ragna. Eu tenho um programa que chama-se Café com Ruth, né? E amanhã eu vou estar com Ragna tomando esse café. E às sextas-feiras a gente costuma fazer. E justamente o que a gente vai falar, sabe o que que é? É justamente isso. Nós vamos falar o pós-Covid, no pós-Covid, na verdade na pós-vacina ou no pós-Covid, o que que acontece, por que que acontece e como que a gente pode melhorar isso, tá? Então, queda de cabelo pós-Covid é normal, só que não é devido, não é algo que você tem que ter. Se você teve essa queda de cabelo, né? Se você teve essa queda de cabelo, é porque você está tendo aí uma agressão metabólica importante devido à inflamação que o Covid gerou em você. Então precisa repor alguns nutrientes e cuidar desse cabelo, tá? Amanhã a live será às 15 horas. Nós não vamos fazer live às 14 mais. Às 14 fica muito cedo para mim e para a Ragna. Então nós vamos fazer a live às 15 horas, tá? Amanhã é às 15 as lives, tá? Ei, Vera querida, que saudades! Vamos começar firme e forte agora as lives, né? Eu dei uma fugidinha aí semana passada, foi uma loucura. Mas essa semana eu tô firme e forte aqui com vocês. Flávia, hipotireoidismo, o que fazer? Puxa, Flávia, hipotireoidismo também é algo que tira tanta qualidade de vida da gente, deixa a gente tão mal, né? Não deixa a gente bem, hipotireoidismo, é algo muito ruim, deixa a gente até muito angustiada, deixa a gente com falta de sono, deixa a gente com queda de cabelo, unha fraca, é muito ruim ter hipotireoidismo. Mas a gente tem tratamento para hipotireoidismo, tá? Tem como a gente solucionar o problema sim com hipotireoidismo, a gente faz isso bastante. O meu trabalho justamente é esse, é mostrar para você como é que você pode se livrar do hipotireoidismo, né? E de outras doenças que causam muitas dores e uma vida não feliz, né? Uma vida que traz só problema, que não deixa a gente bem, né? Bem, maravilhosa, feliz, sem sentir dor, sem sentir nada, né? Então a gente vai estar falando disso também. Mas o hipotireoidismo, ele tem uma das causas do hipotireoidismo é a desbiose intestinal, por incrível que pareça. A desbiose intestinal, ela definitivamente é a causa de todas as doenças, de todas, sem exceção, todas. Então quando a gente cuida do intestino, a gente cuida de todo o resto. Claro que não é tão simples assim, tem todo um processo, né? Tem várias coisas para a gente fazer para cuidar. Mas uma das coisas é, por exemplo, diminuir a quantidade de carboidrato, de açúcar. Então, açúcar refinado, esse açúcar aí dos doces, açúcar de bolos, açúcar de pães, né? Esse deve ser diminuído de forma importante, porque o excesso de açúcar causa inflamação intestinal, aumento de bactérias patológicas que vão causar componentes químicos patológicos que vai reverter lá na tua tireoide, vai inflamar a tua tireoide. Então, para hipotireoidismo, além de você mudar toda essa questão inflamatória, intestinal, você vai procurar, tem que ter um médico para cuidar do seu hormônio também. Te dá T3, T4, ok? Tem que te dar. Então, para isso, você precisa ter um médico especializado, e eu tenho vários para te indicar, eles estão no meu site, tá? No meu site. Inclusive tem o Dr. Fernando, que eu acabei de fazer uma live com ele, o Instituto Del Piero, Dr. Ronald Carnegie, Dr. Diego Alencar, todos eles têm aí um tratamento excelente para você. Menina,